Bom, prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, é um prazer falar com o senhor. É uma boa notícia. Cientistas da USP no Brasil e da Escócia disseram que Manaus pode ser uma das primeiras cidades do mundo a ter atingido a imunidade coletiva, chamada imunidade de rebanho. O senhor tomou conhecimento desse estudo? É um prazer falar com o senhor. Bom dia, Datena. Bom dia a todos. Um prazer, prazer é Bom meu. dia ao senhor. Olha, primeiro, eu não creio nessa história de imunidade duradoura. Eu tenho visto muita irresponsabilidade por parte do nosso povo, inclusive, por parte dos brasileiros, dos meus conterrâneos, porque simplesmente vai todo mundo para a rua. Todo mundo sem dinheiro, uma hora de crise econômica, e todo mundo na rua, sem máscara, quando põe máscara é um ou outro, enfim. Eu vou dizer algumas coisas. Em Hong Kong, há 4 meses atrás, houve um caso de reinfecção. Aí os cientistas foram examinar bem, não só era reinfecção, como era uma outra linhagem do vírus, era um primo do vírus, já era uma outra forma de ataque. E a gente fica brincando com isso. A OMS, através da sua líder nesse campo da epidemiologia, a senhora Kerkhove, a OMS concorda, que acha que pode ser assim também. Então, o que é? Olha, vamos agora analisar números. Pega São Paulo, pega Manaus, pega uma outra cidade aí, diz que houve imunidade de rebanho. No entanto, só 10% da população dessas cidades foram atingidos, beneficiados supostamente por essa imunidade de rebanho. Primeira coisa. Aí a gente não sabe quanto tempo dura. Segunda coisa, puxa, se 10% estão imunizados, 90% estão desprotegidos. É matemática. Matemática não deixa. Não, alguns dizem que a imunidade é atingida com 30%, 40%, outros dizem que 70%. Agora, o que eu estou percebendo, e o senhor matou a charada, é que a maioria, inclusive dos cientistas, o que é natural, uma doença nova, não se sabe nem a origem dessa doença, a maioria dos cientistas ainda não sabe muita coisa desse bicho. Eu comentei o que o senhor comentou hoje aqui, porque é uma cepa do coronavírus, que é uma categoria de vírus que vem da SARS, da MERS e tal, mas é uma cepa que está em plena mutação. Ela é completamente diferente das outras categorias de coronavírus. Tanto que o coronavírus que atacou em Manaus é diferente de São Paulo, é diferente do Rio de Janeiro e daí por diante. Há poucas coincidências. Esse bicho tem uma mutação, porque é por isso que desconfiam que a origem dele não seja uma origem natural, que não veio lá do mercado, do pangolim, que pode ter escapado de um laboratório. É um vírus que não é tão contagioso, mas ele, pelo menos é o que dizem, mas que ele se dissemina com muita facilidade. Então muita gente não conhece esse bicho direito. E o senhor está respeitando isso, né? Porque o senhor suspendeu o feriado, ponto facultativo, tudo para o ano que vem. O senhor está respeitando o bicho, né? Não abrimos escolas, eu tive o Covid, o meu Covid não foi uma coisa fácil. Abre uma interrogação na sua vida, aí você fica no meio assim, e você diz, se for para esse lado de cá, eu morro. Se for para esse lado de cá, eu vivo. Graças a Deus foi para esse lado de cá e eu sobrevivi, enfim. Mas eu senti todo aquele peso, aquela hora em que eu pensava a sério na hipótese de deixar de pertencer ao mundo dos vivos, enfim. E tem uma coisa assim que eu vejo, além de não conhecer o vírus, do pessoal não conhecer, você tem um século que, a meu ver, Atena, ele está destinado, na sua primeira metade pelo menos, a ser o século das endemias. Por quê? Desmatamento desenfreado, e não só na Amazônia, desmatamento desenfreado nas florestas do mundo. Segundo, nós temos muita coisa química circulando, muita coisa, tudo é químico, tudo é... Eu, por exemplo, sou muito alérgico, né? Como quando o garoto era asmático, então eu sou muito alérgico. Então eu sinto o artificial, assim, pode estar na outra casa do vizinho, eu sinto, enfim. Então eu creio que essa mistura
de excesso de química, excesso de produtos assim que não sei se são tão necessários, e mais o desmatamento que leva a diminuir os rios, até a secar os rios. Imagine só o desmatamento aqui na Amazônia, secando o Rio Negro, secando o Rio Solimões, secando os afluentes todos, enfim, seria uma desgraça verdadeira. Mas não precisa nem isso. O desmatamento em si, junto com outros desmatamentos, mas esse excesso de química, para mim, levam a nós termos um século que, pelo menos em sua primeira metade, pode ser chamado de um século das endemias. É uma coisa complicada para valer. E além disso, tem uma coisa que o Bill Gates já previa esse vírus, essa pandemia há algum tempo. O Bill Gates, ele é um cara super inteligente, mas ele tem acesso, pelo dinheiro que ele tem, é o segundo cara mais rico do mundo, ele dá sempre metade do que ele tem e está sempre sendo o primeiro ou o segundo colocado em riqueza, o que prova que ajudar é bom. Mas ele tem informação, ele tem institutos de pesquisa e tal, sem contar o fato da mudança climática, que nós temos uma mudança climática aí que ele diz que é o próximo problema do século, né, que já em 60 a gente vai enfrentar problemas seríssimos com o clima que já está enfrentando. Alguns teimosamente insistem, nosso presidente é um, que não liga para a mudança climática, o presidente americano é outro, não liga para a mudança climática, acha que é bobagem, enfim, está sempre ameaçando sair da OMS. É uma dupla assim, que não é brincadeira, é uma dupla uma dupla do barulho mesmo. E o fato é que as mudanças climáticas são um fato. Quando era para chover, faz sol, quando era para fazer sol, chove. A gente percebe a instabilidade, a gente percebe que o mundo está diferente e que o mundo está pior. A gente percebe isso com clareza. Por quê? Porque, inclusive, há uma teoria econômica que é sustentada pelo André Lara Rezende, eu me filio a essa corrente, que diz que você tem que acostumar os países a crescer, claro, nada de crescer feito rabo de cavalo, como está acontecendo com o Brasil, mas crescer. Agora, não precisa ser 8%, 9%, isso esgota rapidamente os recursos do planeta. Você pode crescer 4%, 4,5%, 3,5% de maneira seguida, sem parar, e usando inteligentemente os recursos do planeta, de modo a que eles durem a vida toda e de modo a que você possa dar uma boa qualidade de vida para o seu povo, enfim. Então não precisa mais aquele crescimento tão avassalador que foi exaurindo o que o planeta tinha para oferecer. O que nós temos aqui na Amazônia? Nós temos uma proposta para o mundo. Temos água, temos floresta, nós temos algum minério, não dá para fazer como o que é o Bolsonaro. Em terra de indígenas, isso não existe, é provocação pura, né? E, aliás, não sei se você viu o vexame que ele deu com o Gore. O Gore pergunta pelo Sirkis, querido amigo que faleceu, aí ele disse que ele fez parte da luta armada contra o Sirkis. Primeiro, ele entrou 2 anos no Exército, depois o Sirkis saiu para o exílio 2 anos antes de Bolsonaro entrar para o Exército. Segundo, eu sei de muita coisa sobre Bolsonaro, mas não sabia que ele tinha pegado em arma, a não ser em estande de tiro. Eu não sabia que essa valentia toda tinha passado para a luta armada em si. Então, foi um vexame a conversa dele com uma pessoa mundialmente influente, como é o ex-vice-presidente Albert Gore, que, aliás, ganhou as eleições num processo meio duvidoso, que houve um pouco de desconfiança de fraude, aquele do Gore contra o Bush, né? E foi um vexame. Quer dizer, o Brasil nunca esteve tão baixo no seu conceito internacional, nunca esteve tão desacreditado no mundo, nunca teve uma situação tão medíocre, a ponto de eu olho assim, me dá a impressão de um país bobão. Eu olho para o Brasil e me dá a impressão de um país bobo, um país tolo, um país que não consegue resolver os seus problemas, enfim. Mas, sobre essa questão do vírus, eu, desde o início, eu sem nenhuma base científica, sem nenhum instituto de pesquisa, por instinto mesmo, eu sigo muito meus instintos, eu dizia, cuidado porque é uma gripe. Se é uma gripe, pega de novo.
a gente pega a gripe 1000 vezes, 2000 vezes, 10.000 vezes. Se é uma gripe, pega de novo. E se pega de novo e ela é letal como ela é perigosa, porque você vê, tem as outras gripes, teve o H1N1, tem agora a H5N5, tem todas essas influenzas aí, e você sabe que eu não tinha uma pessoa conhecida minha. Poxa, eu sou prefeito de Manaus pela terceira vez, fui senador, fui deputado, 42 anos de vida pública. Eu dizia, eu nunca vi um nome escrito ali entre os mortos de uma pessoa conhecida minha. Morreu da gripe e tal. Eu sei que morreu bastante gente, mas vejo, não é como agora, que eu vejo a lista, aí identifico, fulano de tal está aqui, Beltrano de tal está aqui, Ciclano de tal está aqui. Quer dizer, uma lista tornava Manaus uma cidade grande, que a gente não conhece ninguém, e a outra lista tornava Manaus, a do Covid, torna Manaus uma cidade pequena, em que as pessoas morrem, e a gente conhece as pessoas pessoalmente, a gente sabe delas, enfim. Então, foi uma tragédia econômica, que não resolve só com voluntarismo, mandando abrir, é preciso consumidor para poder mandar abrir com muito cuidado. As minhas escolas estão fechadas, porque eu não tenho vocação nem para assassino, nem para Herodes. Eu não mato criança e nem quero matar as pessoas que, porventura, as crianças contaminem, enfim. Então, eu vou com muito cuidado, tocando as coisas aqui do melhor jeito, mas muito de olho no fato de que as pregações que fizeram dos negacionistas, a começar pelo presidente, as pregações que fizeram, não pega, enfim, sou o super-homem, eu sou o Homem-Aranha, ele é uma mistura de Robin com Homem-Aranha, com Batman, com não sei o quê, uma mistura de tudo isso. Isso tudo fez um pouco a cabeça das pessoas. E as pessoas começaram a sair se achando invencíveis, imbatíveis, se achando intocáveis, intangíveis, enfim. E não é assim. Nós estamos vendo, já existe casos de reinfecção, eu vejo que nós temos uma saúde pública que foi testada, é preciso, e nós estamos fazendo isso aqui em Manaus, é preciso fisioterapia, muita fisioterapia, porque a pessoa sai com sequelas. Eu saí com sequelas momentâneas, claro, mas saí com sequelas. Minha voz está muito melhor do que estava. Eu estava sem voz. Eu saí muito cansado. Eu, apesar de ter feito muita fisioterapia no hospital, eu saí muito cansado, assim, sabe? Tem aquela música do Cazuza, né? Eu vi a morte de perto e ela estava viva. Eu posso dizer o seguinte, graças a Deus eu vi a morte de perto e ela estava morta. Graças a Deus. Podia ter sido o contrário, entende? Então eu tô preocupado com isso. Eu acredito sim, não acredito em imunidade de rebanho, pelo menos por muito tempo, não acredito em inexpugnável. Eu vejo gente que fala para mim assim, graças a Deus eu já tive, então agora não pego mais. Aí eu digo, olha, não acredite nisso, porque gripe você se vacina todo ano, então você pode perfeitamente pegar um novo Covid. O vírus muda. O rapaz de Hong Kong era outro vírus. Ele foi vitimado outra vez, ele foi reinfectado, mas o vírus estava diferente. Ou seja, o vírus tem 1000 caras, o vírus assume 1000 faces, ele é complicado, ele é perigoso, ele não deve ser desdenhado por ninguém, e eu continuo com um papo chato, uma conversa chata, quer dizer para as pessoas, quer fazer, vai fazer o seu trabalho, vá, sustente sua família, agora, se puder, né, porque o clima de desemprego está terrível, agora, volte e fique na sua casa, evite zanzar por aí, evite bater muita perna, evite rave, evite festa, evite essas manifestações de irresponsabilidade suicidas, né, que a gente vê por aí, porque é uma coisa extremamente grave o que aconteceu no mundo. E eu acho que este século, na sua primeira metade, ele poderá ser conhecido depois que nós tivermos em outra, se Deus quiser, numa melhor. As pessoas que estiverem na época vivas vão denominar o século como o século das endemias. E o primeiro aviso pode ter sido o Covid, o coronavírus. É a característica do vírus, realmente, a mutação, porque você pega qualquer tipo de vírus de influenza e daí por diante, você tem as vacinas, mas há necessidade de, a cada ano,
você atualizar as vacinas, que o vírus que você foi imunizado o ano passado não é o mesmo vírus de agora. Agora, esse vírus, como o senhor já disse no caso de Hong Kong, ele se apresenta de uma forma diferente, a mutação é muito rápida, ele está agindo de uma forma hiper diferente que os cientistas estão abismados, né? Tanto que para encontrar a vacina, estão pulando etapas, a vacina que eles inventarem agora, de repente daqui a um mês, pode não servir mais, já pode, porque eles estão trabalhando com uma cepa, que pode mudar, tem mais esse detalhe. A vacina caduca, a vacina pode caducar. É exatamente isso, as pessoas olham também assim, vou esperar a vacina. Eu tenho um amigo meu extremamente inteligente, Madura, é um grande advogado, é uma grande figura, ele fala assim, eu vou ficar em home office até a vacina. E eu falei para ele, poxa, mas você não tem certeza, você tem que ficar em home office, se for eficaz para você, sair nas necessidades, agora entender que a vacina pode envelhecer, pode caducar, ela pode ser superada por uma dessas mutações do vírus. Então tem que ter uma outra vacina. É uma guerra da ciência contra um mundo que foi muito estragado por muita poluição, por muito desrespeito. Quando eu vejo, por exemplo, o Rio Madeira, aqui, não sei se você deve conhecer a minha região da Atena, eu vejo aqui o Rio Madeira, que vem lá de Rondônia. Eu não como peixe, na minha casa não entra peixe do Rio Madeira, por causa do mercúrio, por causa do garimpo. Então, quando eu vejo o garimpo, eu vejo o presidente falar assim, garimpo para mim é sinônimo de banditismo, é sinônimo de sonegação, é sinônimo de assassinato. Por exemplo, o centro mergulha, aí descobre um veio, aí ele volta e mostra para o dono do flutuante, olha aqui o que eu achei. O dono do flutuante fala, poxa, que bom, vamos confirmar, deposita isso aqui, mergulha de novo. Ele mergulha, quando ele mergulha, o dono do flutuante pode perfeitamente cortar o oxigênio, e ele morre. Então, são mortes anônimas que a gente nem sabe. Os números são todos mistificados. Aqui no Amazonas mesmo, eles mistificam os números. O interior está morrendo gente a granel e a gente não tem os números exatos, como o consórcio da imprensa está tentando fazer e tem sido uma grande ajuda, mas não temos os números exatos. No interior do interior tem gente que se enterra em casa. Índio fica na floresta mesmo. Enfim, porque é um grande escândalo, né? Não valorizar essa cultura milenar de 10 mil anos. É um grande escândalo não valorizar os nossos antepassados, é um grande escândalo isso. E tem gente que não percebe sequer a importância econômica do índio. Se não quiser perceber outra coisa, perceba pelo menos a importância econômica. Ou seja, proteger o índio, os nossos produtos são bem-vindos no mercado internacional. Não proteger o índio, começa o boicote, começa pela juventude, e depois ganha todo mundo. O boicote aos produtos made in Brasil. Isso tudo assim, eu olho para as teimosias do presidente, que imita o Trump. Eu queria dizer, presidente, não imite não, porque o homem está perdendo a eleição lá nos Estados Unidos. Então não imite, mude, seja o senhor mesmo, não imite. Imitando, ele termina criando um problema na nossa balança comercial grave, um problema muito grave, que vai dar em desemprego aqui, porque a exportação ela gera empregos na ida e na volta, né? Ela é uma coisa muito boa, é a sustentação da gente, nosso agronegócio. Sou a favor, não na Amazônia, mas sou a favor, não no Amazonas, mas sou a favor, por entender que é o sustentáculo da nossa economia, da nossa balança comercial. E eles fingem que não percebem, Outro dia, em tom de ironia, talvez, a nossa ministra da Agricultura disse assim, fiquem tranquilos porque a Amazônia não está nos planos do agronegócio. Eu respondi, olha, graças a Deus, ministra, o Amazônia, que a senhora diz que não precisa do agronegócio, graças a Deus. E nem a Amazônia está precisando da senhora, nem a Amazônia precisa da senhora. Estamos kit, sabe, aquele jogo 0-0, e está muito bom para cá, para os dois times, está muito bom. Fique a senhora lá, que nós ficamos cá, e não mexam em terra de índio, não façam grilagem, não façam garimpo. Garimpo é uma atividade predatória, uma atividade criminosa, enfim, que no final só deixa desgraça, só deixa... o que a gente tem que fazer, Atena, é explorar o nosso banco genético, o mais rico do mundo.
a floresta fica em pé, a árvore fica em pé, e a gente explora o banco genético, investe nisso. Com isso, a gente faz uma grande indústria de biotecnologia que pode ser, quem sabe, pode ser a última fronteira de desenvolvimento possível para este país. Quando eu era criança, eu ouvia dizer, o futuro continua o país do futuro, quer dizer, a gente não vira país do presente nunca, a gente não realiza esse futuro, a gente vai vendo, o tempo, a gente vai envelhecendo, o tempo vai passando, e a gente não realiza esse futuro. É triste, é uma coisa que parece assim, aquela sina, porque tem outra teoria econômica que diz assim, é desvantajoso você ser rico em recursos naturais. Eu, na escolinha primária, ouvia dizer, o Brasil é o país do futuro, é o gigante adormecido que vai acordar, que nós temos todos os minérios, temos todas as riquezas, temos água, temos a floresta, temos não sei o quê, temos... Muito bem. Poxa, o tempo está passando, o Brasil está envelhecendo sem enriquecer, a Áustria envelheceu, mas os austríacos são ricos. A Alemanha envelheceu, mas os alemães são ricos. Os ingleses envelheceram, mas os ingleses são ricos. O Brasil é um caso raro de país que está envelhecendo sem chegar à prosperidade. É uma coisa complicada e triste para nós, né? Bem porque a gente não pode ficar sob égide de império, né? A fascinação que o presidente Jair Bolsonaro tem pelo presidente Trump é uma coisa assim, realmente fora do comum. E o Trump, na minha modesta opinião, se não foi o pior presidente americano, tem sido um dos piores, né? E agora, durante a pandemia, ele mostrou toda a incapacidade dele. Pior do que isso, aí ficou clara a incapacidade dele, tanto que ele está tomando um baile do Biden e ele deve perder a eleição pela incompetência dele, não é? Então, mas nessa reunião com o Al Gore, foi dito alguma coisa que me deixou muito preocupado. O senhor entende do seu Estado como poucos. Afinal, o senhor representa o seu Estado há muito tempo, em nível nacional, e o seu Estado é o Estado mais importante do mundo em relação à floresta amazônica, em relação a clima, mas não só a clima, minério. O que os gringos têm muito interesse é a biodiversidade, que o senhor tocou no assunto. O que deve ter de remédio na Amazônia é uma coisa assim impressionante. Talvez seja a coisa mais rica da Amazônia, que a gente não presta atenção nisso. Agora, essa foi dito por Al Gore que seria muito legal se o Brasil explorasse a Amazônia junto com os americanos. Isso seria um desastre para o Brasil e um desastre mundial. Primeiro, se você se aliar a império, eu nunca vi alguém aliado ao império ganhar alguma coisa. E principalmente explorar a Amazônia. Falar em explorar a Amazônia com os Estados Unidos, meu Deus do céu. Sei lá até o que é isso. E nem se alia com o império e nem provoca o império. Por exemplo, essas seguidas provocações. O Biden mandou um recado duro, um recado complicado, dizendo assim, presidente Bolsonaro, se eleito presidente, no dia seguinte congregarei o mundo para dar um stop, para dar para parar essa exploração predatória que estão fazendo do meio ambiente no seu país. Quer dizer, aquilo ali foi uma clara ameaça de intervenção. E você sabe que onde os Estados Unidos entram, eles não saem mais. Naquela luta McCain contra Obama, eu, se fosse americano, teria votado Obama, até porque sou admirador da oratória dele, acho um orador extraordinário. E ali foi um presidente que devolveu, digamos assim, a pujança econômica para os Estados Unidos. Mas o McCain é um grande homem, um herói de guerra, um homem que se recusou a ser solto sozinho, que queriam fazer média com a opinião pública mundial, soltamos um herói, filho de um herói. Ele disse, não, só saio com os meus companheiros todos. Não, então o senhor volta para o buraco. Eu volto para o buraco. Ficou mais 3 anos no buraco até acabar a guerra. O McCain avisou para o Obama. Ele disse, não diga que vai sair de Guantánamo, porque você não vai. Não diga, porque nós não saímos da Europa. A OTAN está lá, é americana. Não saímos do Japão, nós não saímos do Iraque, não saímos do Afeganistão. Onde a gente chega, a gente termina ficando por 1000 razões. E, então,
é uma coisa. Bolsonaro fala assim. Outro dia eu fiz até uma brincadeira com ele, né? Porque diz que ele repetindo o Maluf, né? Ele acho que pegou viu um baixinho, né? E carregou o baixinho. Era uma criança, não era criança, era um anão, né? Carregou o anão, enfim. Aí eu coloquei o seguinte, eu digo, olha, o estranho não é o presidente se enganar no meio daquela confusão, ele que adora viver no meio de confusão, e carregar o presidente carregar um anão. O terrível seria se o anão o carregasse pensando que estava carregando um presidente. Eu já arrumei uma confusão com o Bolsonaro antes, não vou arrumar outra hoje. Por isso que Não, eu só ouvi aqui. Eu ele só já não ouvi. fazer comigo, ele já me chamou de bosta, de estrume. O português dele é curto. Ele se sair daquela coisa o português dele é curto, ele é raso. Então, ele se sair daquela coisa de cardápio de McDonald's e de táxi, rua tal, vou para o número tal, meu telefone é tal. Se sair disso, o português dele esgota, né? Então é uma coisa complicada. A gente pegou o principal país da América do Sul com um presidente assim, infeliz. E o pior presidente, sem dúvida, você tem toda a razão, o pior presidente da história dos Estados Unidos da América do Norte chama-se Trump, Donald Trump. Um desastrado, um irrealizado, não realizou. É uma pessoa suspeita de conduzir os negócios americanos ao interesse de grupos particulares, enfim. As coisas são. Essa eleição vai esclarecer muita coisa, enfim. Aliás, não sei se você leu, mas eu recomendo a leitura do discurso na convenção do Obama, que foi um discurso que impressionante. A peça oratória que ele compôs ele é uma brilhante, coisa né? muito. O Obama é Ele é brilhante. brilhante. Ele se inspira no Abraham Lincoln, que fez discursos imortais, principalmente o de Gettysburg, que tem 256 palavras e é talvez o melhor discurso de todos os tempos, mas o Obama se inspira muito no presidente Lincoln, que foi talvez o maior estadista da história, se não o maior, um dos maiores. Né? O presidente Obama tem uma oratória incrível. O presidente Obama chegou a falar para os americanos o seguinte, é bom a gente ter um sistema público de saúde, hein? Se tivesse um sistema público de saúde, não estariam vivendo a situação que estão vivendo lá agora, porque seria muito mais sério que o nosso SUS aqui, que foi, apesar de ser... o Obama já via lá na frente. Quer dizer, completamente diferente do que está aí. E sobre o Trump, eu não vou me meter em país dos outros, mas é uma análise natural, você vendo de fora. Não sei se foi o Clinton quem falou, foi um ex-presidente que ele dirige os Estados Unidos como se ele estivesse na televisão dirigindo aquele show que ele fazia lá. Quer dizer, é um absurdo, um reality show. Um absurdo. Agora, projetando isso, e ele deve naturalmente perder as eleições, mas projetando isso para o Brasil, o presidente Bolsonaro, quer queira, quer não queira, teve uma avaliação, a melhor avaliação do seu governo, com 37% de aprovação no Datafolha, dessa última pesquisa. Não é? A que se deve isso e qual é a chance dele ser reeleito baseado nisso? Muito se deve à forma com que ele estendeu o auxílio emergencial, colocou o auxílio emergencial, que, como ele mesmo disse, é pouco para quem não tem nada, já é alguma coisa e tal. A que se deve isso se, na sua opinião, ele não é o melhor governante para o Brasil? Olha só, ele tem um grande presidente da Caixa Econômica, o grande presidente da Caixa Econômica. Pedro. Vou até recorrer aqui à minha esposa. Diga aí, Beto. Pedro. Pedro Guimarães. É um grande amigo, uma grande pessoa. E se não é aquilo, nós teríamos tido invasão de casas, nós teríamos tido mil barbaridades, o barbarismo a barbárie ia se mostrar na sua face mais cruel. Então foi
algo assim que talvez tenha sustentado isso. Aí é que eu questiono, uma pessoa que tem apenas 1 ano e pouco de governo, não tem 2 anos de governo, será que 37%, 36% é muito? Será que a rejeição dele é pequena? Melhorou um pouquinho e é pequena? Ou será que é uma coisa que ele está assim na coluna do meio e a gente não sabe qual rumo que vai tomar? O que está faltando é adversário. Está faltando adversário, está faltando que o centro, chamado centro, se una de verdade e se una com propósitos muito claros, muito republicanos o tempo inteiro, acabar com aquela história de dividir cargos, que aliás Bolsonaro já está fazendo Está se isso. unindo a ele. O pior é que o centro está se unindo a ele. Não é só o blocão, não. O centro está se unindo a ele. O Maia, que fazia um discurso opositor, já está de mãos dadas com ele. E o Maia não gostou muito do que eu falei ontem. Eu falei isso. Né? O Maia não gostou do que eu falei. Porque também político o senhor conhece bem, porque é político há muito tempo. Aliás, o ser humano é assim. O cara só gosta de elogio. Quando você faz uma crítica, você elogia 10 anos uma pessoa. Quando você faz uma crítica, pronto. A casa caiu. Mas eu não. O Maia bate e esconde um pouco, né? Bate e esconde. Ele não é um boxeador que fica até o outro cair, né? Mas eu acho que a gente não pode resumir no Maia o centro. O centro é a maioria da população brasileira. A maioria da população brasileira ela repudia a esquerda e ela repudia a extrema-direita. Quem é que quer repetições das experiências fascistas, da experiência nazista que se viu que redundou naquela desastrosa guerra para o mundo e para a Alemanha, sobretudo, de 39 a 45? O brasileiro ele é centrista. Falta uma liderança que encarne essa coisa, que diga eu sou centro e sou centro economicamente assim, assado. Alguém que seja capaz de dar estabilidade ao país. Bolsonaro não dá estabilidade à sua equipe econômica, por exemplo, tem bons valores lá. Perder uma pessoa como o secretário do Tesouro Nacional, da STN, o Mansueto Almeida, perder um quadro como aquele, que qualquer governo ambicionaria. Lá foi ele ganhar dinheiro na iniciativa privada. Há muito tempo que ele resistia a isso, mas foi, e substituíram por alguém, eu não sei quem é a pessoa, ele substituiu o Guedes para não ficar desfalcado e para não dar a impressão de time desfalcado, ele substituiu de qualquer jeito. Ele foi botando fulano aqui na lateral direita, Beltrano na lateral esquerda, Cicrano no meio de campo, mas não eram craques em nível de seleção, pelo menos ainda não se afirmaram como tal. Talvez seleção olímpica, seleção de juniores, quem sabe? Porque o próprio Guedes eu vejo que vai perdendo a paciência. Eu acho que o Guedes tem cometido acertos, tem cometido erros, algumas coisas são muito boas, se fez uma reforma que ainda está incompleta, mas fez uma reforma da Previdência. Eu não creio muito em reforma, eu creio que a reforma tributária ela vai ser um escape para a chantagem política, porque o governo em crise, vive em crise. Quando não tem crise, ele provoca. Então, acaba não tendo a reforma tributária, ou tendo uma reforma tributária que... Eu vou dar um exemplo para você, Datena, bem claro. Por exemplo, o Bolsonaro corre, faz jantar, chama o que a gente começou a chamar de centro, ele chama o pessoal e acerta, e não se fura o teto de gastos. Ora, não furar o teto de gastos é uma demonstração de bom senso, não merece medalha, não merece nada, é só ser normal, basta ser normal. Então, furar o teto de gastos revela a normalidade, revela a anomalia. Muito bem, mas aí o Congresso exige em troca 5 bilhões para investimentos. Investimento é o quê? Botar dinheiro na mão do deputado, do senador, para ir para o prefeito, aí o prefeito vai aplicar direito, eu não sei, aí vai não sei para quem, enfim. Agora tem... Aí ele corre, ele perde no Senado, aí ele corre para os braços do presidente da Câmara, ele corre para os braços do presidente. Ele corre e ele já tem as primeiras exigências,
botar em dia as emendas parlamentares. Isso aí eu acho justo. Se elas estão lá, devem ser emendas parlamentares. Sou contra o orçamento totalmente engessado, o orçamento obrigatório, assim, completamente, que aí você teria uma colcha de retalhos, que é o que saísse da cabeça de cada parlamentar, e deixaria de ter a visão sistêmica que o governo tem, que uma equipe econômica tem, que um presidente da República é conscientemente eleito e consciente dos seus deveres, deve saber. Muito bem, então, lá vem os pedidos, lá vem. Então, quando você vai ver, o teto não é furado por aqui, mas é furado pelos 5 bilhões que vão para o Ministério do Desenvolvimento. Não é furado de um jeito, mas é furado de outro, enfim. Então, é preciso austeridade. Perceber que o Brasil tem que caber no seu orçamento, que o Brasil tem que realmente ter planejamento estratégico, tem que ter estabilidade econômica, que a equipe econômica tem que trabalhar, que o Banco Central está fazendo um belo trabalho, eu acho que é um belo trabalho. Quem especula com juros está perdendo um pouco, porque o juros de 2% é uma coisa nunca vista. Você atribui isso, os pessimistas dizem assim, mas isso aí é porque tem demanda fraca. Fato, verdade. Se a demanda estivesse mais forte, você teria que ter mais cuidado com esse jogo dos juros. Mas é verdade também que a política, eu considero consistente, a política do professor Roberto Campos Neto, que, aliás, parece ter puxado muito bem a genialidade do seu, não sei se a genialidade, mas a inteligência genial do seu avô Roberto Campos. Acabei de inaugurar um anel viário aqui, muito bonito, aqui em Manaus, e dei o nome de ministro Roberto Campos para ele, até porque o Polo Industrial de Manaus se deve à ação dele no governo Castelo Branco. Então, ele foi meu colega como deputado, como senador, eu tenho uma grande saudade do convívio com ele, e o fato é que o Neto não está decepcionando, está entregando juros que nós nunca vimos. Falta nós termos o desdobramento disso para os benefícios chegarem na ponta do consumo. Então, é preciso concorrência, é preciso abertura, é preciso uma série de regras. Eu sempre digo assim, a gente teve um acontecimento econômico que foi o mais importante dos últimos 60 anos no Brasil, sem dúvida, o Plano Real. Por que não pensa no Plano Real para os juros, para você ter a taxa básica, que já economiza muito dinheiro para o Brasil, e você ter na ponta do consumo algo que, no máximo, seja 10% acima da taxa básica? Já imaginou o Brasil com juro no cartão de crédito de 12% no total? Já imaginou o Brasil, os juros que as pessoas pagam são juros de agiotagem, são juros, aqueles que a gente pagou oficialmente, esses juros absorvem os agiotas do crime da agiotagem, da usura, porque o Brasil faz oficialmente, faz legalmente a usura, faz a agiotagem, porque quem cai no cartão de crédito, quem cai no cheque ouro, está liquidado, está completamente condenado a passar momentos muito amargos com sua família. Então, teria que haver alguma coisa que fizesse com que a comunicação não fosse impossível, interditada a comunicação entre os juros básicos, os juros Selic, que são muito bons, estão em muito bom patamar, nunca vi isso no Brasil, e devo, portanto, elogiar o ministro Guedes, o presidente do Banco Central, e ser uma equipe, e dizer que é preciso a gente fazer isso chegar na ponta do consumo. É isso que o povo reclama. O povo reclama com razão. E eu acho que é possível. Paz, que a paz no país. Que a paz no país. O presidente tem que ser contido. Eu vejo vários Bolsonaros. Tem um Bolsonaro que parece que conversou com o Michel Temer. Michel é um habilidosíssimo político. Primeiro, para ser bem sincero, eu gosto dele. Acho que houve confusões graves em torno de pessoas próximas dele. Acho que amigo tem que ser amigo, mas não precisa botar no governo. Você pode botar os amigos longe do governo, enfim. Mas olha só, o Michel despegou da Dilma 3,7% de crescimento negativo e entregou 1,3% de crescimento positivo. Na verdade, naqueles poucos meses de governo, o Michel deu uma virada de 4,8% na economia brasileira. Uma virada de 4,8%.
Quer dizer, não foi pouco, foi muito. Para o muito que ele é hostilizado, para o muito que ele é estigmatizado, vamos reconhecer, ele teve laivos de um grande governo. Pelo menos na economia foi assim. Vamos aqui chamar o elogio para o ministro Meirelles. O ministro Meirelles, que é uma figura extraordinária, uma figura que tem serviços prestados ao país, vivência internacional. Eu falei com o presidente Temer agora há pouco, desculpe interrompê-lo, e sem intercorrências, né, que já houve, eu não vou lembrar aqui, não precisa lembrar, a história conta, ele seria o presidente do Brasil hoje, teria sido reeleito com tranquilidade, com base nos números. Sim, sem dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, viu? Eu não tenho dúvida. Você tem toda a razão. E a história é bom, porque a história vai... Eu só lamento que a história reconhece, geralmente depois que a pessoa morre, né? Mas a história vai reconhecendo os valores, as oportunidades perdidas. Por exemplo, teve aquela do Lula. Lula, ele começou tentando fazer a reforma da Previdência. Depois ele viu a maré, ele é inteligentíssimo, ele viu a maré internacional tão benigna, tanto dinheiro vindo dos países centrais para os países periféricos, como o Brasil, tanto dinheiro sobrando, que ele raciocinou assim, politicamente: vou cuidar de me reeleger, não vou mais botar canela em nenhuma bola dividida, vou tranquilamente governar com o que eu tenho aqui e não vou mais brigar por causa de reforma nenhuma. Foi o grande erro. Isso vai diminuir o tamanho de páginas sobre ele na história. Algumas histórias vão ser contadas sobre ele, a história vai registrar, mas vai fazer esse agravo, vai dizer, ele poderia, com a popularidade que tinha, com a economia internacional bombando, ele poderia ter completado todo um ciclo de reformas que começou no governo do presidente Fernando Henrique. Ele poderia ter completado isso aí. Não fez. Pagou esse preço. Entregou um país parecido com o que recebeu, e aí ele, pelo menos, ele manteve a independência. Uma coisa engraçada. O presidente Fernando Henrique, de quem eu fui líder e ministro, o presidente Fernando Henrique, ele era a favor da autonomia do Banco Central, mas ele não se decidiu por declarar em lei. Ele deveria ter declarado em lei. Lula, surpreendentemente, e graças ao Palocci, ele tem que fazer justiça, Palocci pode ter o lado B dele, mas no lado A, ele foi um excelente ministro da Justiça, escudado, por exemplo, no Marco Lisboa, que é um dos maiores economistas, o maior microeconomista do país, e um dos maiores economistas desse país. Ele viu bem. Aí a Dilma, com a queda do Palocci, sobe o Manteiga, que tem uma cabeça desenvolvimentista, entre aspas, estilo escola chilena do Raul Presbich, estilo escola chilena, e era o chamado nacional desenvolvimentismo. Ele praticou isso à risca, e o resultado foi a guinada da inflação para cima, o resultado foi o fracasso econômico, e, portanto, do fracasso econômico derivou o fracasso político da Dilma, eu não tenho dúvida. Ela articulava mal, articulava. Ela era uma pessoa que não soube fazer maioria parlamentar, não soube. Mas é verdade também que o Lula, que sabia tudo isso, mas ele estava enredado naquela história do mensalão, o governo dele estava atolado ali até o último fio de cabelo, e ele ganhou a eleição. Ele ganhou a eleição pelo general economia. É aquela história do James Carville, quando ele chegou para o Clinton, reunido toda a cúpula do Partido Democrata, ele disse para o Clinton: governador, parabéns, o senhor é o próximo presidente dos Estados Unidos. Aí um líder, um daqueles líderes democratas, disse: você é um irresponsável, como é que você diz isso quando nós estamos ainda atrás nas pesquisas? Como é que você diz uma coisa dessa, desanimando todo mundo, desarmando a gente? Aí ele virou e falou: it's economy stupid. É economia estúpido. Ele estava dizendo que os sinais que a economia americana davam eram sinais de que era inevitável a vitória, mais uma vez, da economia sobre a política, e a economia ganhou com o Clinton, né? E o Lula ganhou com a economia. Olha que houve abalo sim,
Ele passou momentos difíceis, mas uma vez superada aquela história de impeachment ou não impeachment, a economia ganhou a eleição para o Lula, porque ele seguiu o receituário. O pessoal dizia assim, o Lula imitou o Fernando Henrique. Não é bem verdade, porque o Fernando Henrique não inventou política nenhuma. Ele fez a única política econômica que cabe, porque a política econômica não pode ser doida. Então o Lula seguiu, ele não foi doido na economia. A Dilma foi. A Dilma foi. Conservadora. Foi. A política do Fernando Henrique foi até conservadora, e o Lula seguiu o mesmo caminho. Seguiu, era assim, era procurar ajuste fiscal, era gastar menos do que o que arrecada, enfim, era o tripé macroeconômico que consagrou o plano real. E o Lula também teve um fato favorável, super favorável, que pegou a quebra dos bancos americanos, Lehman Brothers. Sim. E tal, e aqui já estava tudo saneado pelo escândalo do Banestar. Os bancos aqui estavam saneados. Ele levou essa vantagem também da economia interna. O Lula deu muita sorte. Essa é a grande realidade. A gente não pode tirar o mérito dele, mas ele deu sorte. Na minha opinião modesta, sabe qual foi o grande erro, um grande equívoco da Operação Lava Jato? Isso eu falei para o ministro Moro. O grande equívoco foi que ela teve um papel, sim, de despertar o sentimento anticorrupção no seio do povo. Agora, ela não fez o que o Fernando Henrique fez no PROER. O Fernando Henrique, sacrificando o futuro do próprio neto, que era herdeiro do Banco Nacional, ele fez a intervenção do Banco Nacional, o banqueiro virava ex-banqueiro e tinha lá uma fórmula de sucessão que protegia os correntistas. Isso é que interessava, ele protegia o banco funcionando e gerando empregos. Foi. A Lava Jato, botou o ovo em pé. Seu JBS, seu Odebrecht, seu fulano de tal, seu Beltrano de tal, cada um saiu da cadeia com o seu jato. Nenhum deles ficou pobre. Todos estão com as suas mansões, com seus barcos. Não houve a expropriação que eles mereciam. Então, eles fizeram, aprenderam. Daqui a pouco sai um deles escrevendo o livro Memórias do Cárcere, imitando o Graciliano Ramos, sem as qualidades morais do Graciliano Ramos. Sai o Memórias do Cárcere. E pronto. Cada um saiu no seu jatinho, cada um foi para o seu barcão, cada um foi para as suas mansões, ou na montanha, ou na praia, ou na própria urbes, na própria cidade. Então, foi esse o grande erro. Como é que se diz? A Lava Jato, ela errou quando ela não destronou das suas riquezas os nababos que corromperam. Parece até que a corrupção chamada passiva era a única que existia. A outra deixou de existir. Prefeito, infelizmente o nosso horário terminou aqui, mas eu fico muito feliz em ouvir um político tão experiente como o senhor falar o que eu venho falando há 200 anos. Eu acho que esse foi o erro da Lava Jato mesmo. Porque corrupto, ele gosta do quê? É de dinheiro, não é? Então, se você pega o corrupto que é dono de uma empresa, que é uma empresa muito boa, que tem centenas de milhares de colaboradores, de empregados, é uma empresa que funciona para o país, e o dono é ladrão, você tem que tirar tudo o que o cara tem de grana e afastar o cara da empresa, fazer uma licitação para empresários ótimos que nós temos no Brasil e ver quem é que vai continuar tocando aquela empresa para continuar rendendo os seus dividendos para o Brasil, mantendo os seus funcionários, mas tirando o ladrão da empresa e pode até deixar ele na rua, sem dinheiro nenhum, e tomar a empresa dele e dar para aquele... Pronto, acabou. É isso aí. Ele é preparado, ele estudou em escolas melhores que a do povo brasileiro, ele é preparado, aquele cidadão é preparado para recomeçar a vida dele, e ele que recomeça. Ele que recomeça. Agora, dono do seu jatinho, dono do seu barcão, dono das suas mansões, dono das suas reservas em moeda forte ou em moeda fraca. Foi um erro que eu acho que aconteceu mesmo, sabe, Datena? Pra caramba. Foi um prazer grande
estar com Prazer você. Foi enorme falar com o senhor. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de entrevistá-lo e fiquei muito feliz com essa entrevista. Um grande dia, saúde para o senhor. Para você também, grande dia, e vamos tocar o bom combate a vida toda. Muito obrigado. É grande assim. abraço da Atena. Abraço grande. Prazerão.